amigos, iniciamos o nosso programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que este programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Como sempre conosco, nosso amigo Milton Felipelli. Tá bom, prazerosamente aqui com você, com os nossos técnicos. O melhor desejo nosso de aspiração é que os bons espíritos nos ajudem sempre. Essa é a nossa saudação aos nossos amigos, ouvintes e espectadores. Milton Felipelli, recebemos aqui uma solicitação que diz assim: os países também têm seus espíritos protetores, e a pessoa menciona que é a pergunta 519 de O Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: as aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades e as nações, têm seus espíritos protetores especiais? Essa é a pergunta de Kardec para os espíritos. E a resposta dos espíritos superiores: sim, pois as reuniões são individualidades coletivas que marcham para um objetivo comum e necessitam de uma direção superior. Interessante, né? Interessante, que dá margem para a gente fazer comentários incríveis a respeito. Pois é. Né? Dê a chance, sim. Porque se tem direções especiais, né? E específicas, a pergunta que a gente pode fazer é: por que existem conturbações sociais? Então existem porque os homens estão nessa razão direta. Os encarnados ainda são conturbados, são muito desestabilizados espiritualmente, conforme diz aí a resposta dos bons espíritos. Nós vivemos em sociedades que ainda não são formadas de pessoas equilibradas. Eu penso que eu posso ser direto nessa frase, porque se fossem, nós não teríamos tantos desacertos, porque se são protetores, se os países têm protetores, então como é que se justifica que, sendo protegidos, os países passam por certos momentos tormentosos? Bom, se explica porque, da mesma forma como as pessoas também recebem os seus protetores espirituais, cada pessoa tem um espírito protetor, ou anjo da guarda, como quiserem, só que nem o protetor nem o anjo da guarda podem modificar o caráter das pessoas. O caráter que eu digo é o caráter espiritual. Então não dá para mudar o caráter espiritual de uma pessoa e nem de uma coletividade por decreto. Não dá para fazer isso. Então há uma obediência. O que o espírito protetor de um país faz? Olha, agora prestem atenção. Nós vivemos em um processo hierárquico do ponto de vista espiritual. Existe o protetor de uma pessoa, o protetor de uma família, de um bairro, de uma cidade, de um país, não é isso? Nós aprendemos com a doutrina isso, e até do mundo. Pois bem, o protetor de um país, por exemplo, ele tem auxiliares, espíritos que auxiliam as decisões e procuram ajudar aqueles que dirigem esses países. Os setores, como procuram ajudar? Procuram ajudar através do aconselhamento pelo pensamento. É pelo pensamento que os espíritos aconselham os seus protegidos. Mas o que fazer se o espírito protetor oferece um tipo de pensamento lógico, racional, de um poder de decisão coletiva que seja bom para todos, se os dirigentes não aceitam esses pensamentos? É complicado. Aí é que entra o nível da complicação. Então, eu, quando era jovem, fazia esse questionamento e cheguei a perguntar, né? Anotei. Mas então, para que serve o protetor? Se as pessoas não aceitam? Não é bem assim. Elas podem não aceitar total, parcialmente, ou então aceitam pouquíssima ideia que o espírito oferece, mas de qualquer forma, nós precisamos ainda de orientadores.
é da nossa natureza espiritual. Precisamos de orientadores espirituais. Portanto, a pergunta pode ser sumariamente respondida sim, né? Essa pergunta se também possuem espíritos protetores. Podemos dizer, sem medo de errar, sim, possuem seus espíritos protetores. Só que é preciso que haja criaturas que reencarnam com a tarefa de secundar esses protetores no desenvolvimento das ações terrenas. Uma questão primeira é que os espíritos que se incumbem de serem protetores, eles são todos de uma categoria elevada, maior que a nossa. São pelo menos espíritos bons. Nós ainda não chegamos a essa condição. Então, os nossos espíritos protetores já são de uma categoria mais elevada. Esses que cuidam dos países devem ter mais conhecimentos ainda. Mas, às vezes, a gente fica imaginando, mas o espírito protetor do país, ele deve estar lá fazendo o trabalho dele, mas o dirigente do país não escuta. Da mesma forma acontece com a gente. Com toda certeza. Lamentavelmente. Nós sabemos que nós estamos num planeta de provas e expiações. E isso nos, vamos dizer assim, de uma certa forma, justifica as nossas ações. Mas para nós espíritas, isso não é consolo. A gente tem que, como espírita, a gente sabendo disso, a gente tem que trabalhar para mudar. Estamos todos ainda muito distantes da perfeição, ou de ser espírito bom, ou qualquer coisa parecida, mas a gente tem que trabalhar para isso. Não adianta a gente ficar com aquele discursinho vago e não fazer nada. Então, nós não escutamos o nosso espírito protetor e a gente espera que os outros ouçam o deles. Né? A gente precisa começar no nosso pensamento fazendo a nossa parte. Né? Aí, se a gente conseguir fazer a nossa parte direito e conseguir levar isso adiante, aos pouquinhos, aí aquilo, como você falou, poxa, se eu fizer a minha parte bem feita, talvez eu possa de alguma forma influenciar no meu bairro. Né? Fazer a corrente inversa e começar na minha casa, para que as pessoas mudem, na minha vizinhança, no bairro, na cidade, e assim chegar ao planeta. Mas a gente às vezes se coloca sempre numa situação cômoda, né? É porque receber ajuda dá a impressão que vira proteção. Pois e eu acho que o receber ajuda algumas vezes é buscar conhecimento, e a gente insiste com isso, porque se a gente tem o conhecimento e eu consigo entender isso de uma forma clara e objetiva, eu consigo me movimentar para caminhar nesse sentido, né? Do que ficar, sabe, pensando. Uma coisa que eu sempre penso, Milton, é que assim, Deus continua no controle. Né? Se algumas coisas ainda acontecem, é porque são necessárias para o amadurecimento de nós, né? Como cada um como um espírito, e das individualidades, da sociedade como um todo, de cada país e do planeta. Né? Só que assim, a gente precisa trabalhar ativamente para auxiliar na mudança que a gente quer que ocorra. Enquanto a gente não fizer isso, a gente vai ficar com esse discursinho vago e sem objetivo. Isso mesmo. Portanto, é realmente a preparação do homem, de cada homem, de um grupo grande de homens que estejam voltados para as mudanças, mas que tenham condições de fazê-la. Isso é preciso apresentar, porque sozinhas as coisas não se acomodam. Não acontece, não acontece Elas se nada. transformam e a mudança é a única lei que é imutável. A mudança. Mas tudo se transforma. Mas a gente como espírita, que já tem essa noção, eu acho que a gente não pode... mas sabe aquela história? Mas uma andorinha não faz verão. Mas quem falou que é uma só? Se a gente começar a agir. Uma faz né? 2, faz 3, faz 4. Então, é preciso que haja empenho. Aquela coisa que você sempre fala, o espírito
3 ferramentas: inteligência, vontade e pensamento. Se a gente tem inteligência, basta ter a vontade e pensar como é que eu faço para chegar nesse... Né? E nós somos os seres inteligentes do universo, temos que trabalhar para isso, né? Somos engenheiros, arquitetos e trabalhadores da obra, da grandiosa obra de Deus. E grandiosa obra de Deus porque o Criador criou o espírito e a matéria, criou o espírito para agir sobre a matéria, fazer experiências com a matéria, extrair conhecimentos com essas experiências. É isso. O espírito, ele realmente é detentor dessas qualidades ou ferramentas, conforme você bem disse. E ele é o transformador. E nós precisamos transformar. Até porque existe um detalhe dessa perguntinha que eu iria terminar, mas vou já falar agora que estamos no meio do programa. Não tem importância nenhuma falar agora. É que nós caminhamos para sermos, num futuro muito longínquo, também protetores de países, em outros mundos. É uma tendência natural. Se Por quê? A gente acredita na lei da evolução. A lei de evolução, sendo boa para todos, dá oportunidade para todos, e os espíritos vão se preparando. Os que protegem hoje são espíritos que passaram pelas nossas experiências anteriormente, lá no passado, uma coisa longínqua. Hoje dirigem os países. Tem espíritos que dirigem os mundos, mas só que eles têm auxiliares prontos para que realmente se possa realizar essa grandiosa obra. E o detalhe é que eles obedecem à vontade dos espíritos residentes nesses países. Não há nada, não há contrariedade, contradição. Nenhum espírito será expulso da Terra. Porque a lei é de evolução. E diz no Livro dos Espíritos que aqueles que avançam e sabem mais se voltam ao longo do tempo para ajudar aqueles que ainda não avançaram e sabem menos. Mas vê a bondade do Criador se a gente para pensar nisso, né? Claro, é aí que reside realmente novas oportunidades. Porque alguém poderá dizer, puxa vida, será que onde estava o espírito protetor da Alemanha quando Hitler assumiu aquela experiência dolorosa, né? Como é que é isso? Olha, isso aí faz parte, ao longo da história, como efeito de causas anteriormente produzidas. Como acontece com cada um de nós. Como acontece com cada um de nós. Então, esses acontecimentos, quando a gente vê de comoção social, de revoluções, de experiências simplesmente notáveis dos países, se explica pela lei de causalidade, lei de causa e efeito. E não há como fugir disso, porque é exatamente dentro desse corredor, ele é muito estreito, eu sei, é que os espíritos aprendem. Aprendem porque no fulgor dessas experiências, desses embates e combates, é que o espírito vai fazendo também as suas reflexões. A paz, ela não é um presente de Deus. A paz representa a conquista inteligente dos espíritos que realmente caminham para esses momentos mais acertados em relação ao seu relacionamento de ordem social e coletiva. E essa questão relacionada com a paz, muitas vezes a gente, mesmo num país atravessando momentos meio conturbados como o nosso, existem pessoas que vivem em paz. É claro. Porque elas conseguem entender as coisas de uma forma diferenciada. Da mesma forma com a felicidade. Pois é, então, mesmo quando encarnados ainda, né? Então, é toda uma questão de um trabalho que nós temos que realizar com nós mesmos, lembrar que esses espíritos que chegaram a essa condição de serem responsáveis pelas cidades, pelos países ou por nós, eles passaram pela nossa condição também, evoluíram e nós podemos chegar lá. Agora, ninguém passou sem esforço. Não, isso é resultado, né? Também é efeito de causa. Se eu me empenho mais,
eu vou chegar mais rapidamente a uma condição melhor. Né? E, às vezes a gente fica sentado esperando que a banda passe, né, como se dizia antigamente, e fazendo isso não vai acontecer nada. Ela vai passar e nós nem vamos... E não vão ficar parados. E a banda passou. Né? Então, é um momento que a gente precisa refletir um pouquinho da necessidade das nossas mudanças. Da necessidade que todos temos de nos transformar. E mais uma vez, a mudança que a gente espera que aconteça depende de nós. Né? Não adianta a gente colocar no outro, né? Ah, eu não fiz por conta daquilo, eu não fiz por conta disso. Gente, a gente precisa crescer, né? Cada um tem que realizar a sua parte, não é? Quanto mais inteligente e mais aplicado for o estudante ou estudioso desses assuntos, melhor será o resultado. O que não se pode é aguardar que os protetores façam por nós o que nós temos que fazer. Como o caso aqui, o protetor dos países. A gente não sabe se a pessoa perguntou apenas por uma questão de querer saber mesmo, ou se já ela está sugerindo aí, no nível da pergunta, que os protetores hajam mais em relação aos resultados que haverão de termos, né? Mas nós podemos imaginar que as ideias, elas se multiplicam. As ideias são como fermento. Jesus fez isto. E nós estamos aqui como agentes multiplicadores da doutrina espírita, propondo reflexões para as pessoas, a fim de que também reflitam sobre esses valores, os valores do espírito, os valores dentro desse processo hierárquico que nós estamos aludindo aqui, que possam servir para ajudar aqueles que ainda não se consideram como verdadeiros trabalhadores, operadores, nesse momento dessa nova era. E fala bem o Coelho com relação a esse assunto de preparação. Cada um tem que se preparar e assumir o seu papel. A realidade é que cada um tem o seu papel. A pessoa pode não saber no momento, naquele exato momento, qual deva ser o seu papel, mas que realmente todos têm o seu papel, o seu valor, a sua importância e o seu significado. Mas mais uma vez, o que a gente não pode, a gente tem, cada um com toda certeza tem um papel a cumprir, assumido antes de reencarnar. Né? Nós nos propusemos a fazer algumas coisas. Nesse momento, tem a questão do esquecimento do passado, que faz parte. Só que assim, parado é que não é papel nenhum. Não tem... Né? Sem atividade, não é papel nenhum. Se eu me proponho a conhecer e divulgar a doutrina espírita, eu preciso conhecê-la, estudá-la. Não é andando com o livro embaixo do braço, né? Não a gente precisa ler os livros corretos para que a gente se consiga ajudar na divulgação da doutrina de forma coerente e correta, segundo orientação dos espíritos superiores. Então, é preciso que cada um de nós faça a sua parte da melhor forma possível. Porque depois, quando a gente retorna para a erraticidade, aí é aquela choradeira, né, Milton? É a gente falando que não fiz isso, podia ter feito, e aí a gente escuta espíritos das mais variadas linhas de pensamento falando as coisas mais tristes por conta de acharem que não tinham que ter feito nada, né? Olha, o nosso querido irmão Chico Xavier foi um médium intermediário de milhares de espíritos. Milhares de espíritos. Entre esses espíritos existiam aqueles com ciência, sabedoria, que eram conhecedores de causas. Então ele teve artistas, jornalistas, escritores e assim por diante. Médicos e vai daí para fora essa possibilidade que esse irmão tinha como médium, medianeiro dos espíritos. Ele prestou um serviço interessante. Entre os vários, escreveu vários livros. Em alguns livros, que é resultado de diversas comunicações de espíritos também políticos.
que dirigiram o Brasil, por exemplo. Vou dizer assim para facilitar e completar com o que eu pretendo dizer. Esses espíritos fazem depoimentos dessas experiências que tiveram na direção dos países, do Brasil, por exemplo. Em um deles, o livro chama-se Falando a Terra. Esse Falando a Terra contém comunicações de alguns políticos. Um deles foi o do proclamador da República, Marechal Deodoro da Fonseca. Nesse livro, nessa comunicação, esse espírito faz um exame consciencioso do momento histórico que passou o Brasil. Eu gostaria que lessem para perceber como esse assunto ligado com a proteção dos países tem muito a ver com essas decisões. Às vezes os protetores sugerem alguma coisa diferente, mas quem está no comando não percebe isso, não atina para isso, não está ligado com isso. Então, elas são decisões dadas, às vezes inoportunamente, quando a massa não está ainda devidamente preparada para essas alterações. Eu quero que façam essa leitura para nós observarmos bem. Eu estou a ouvir, sempre como eu faço, com grave interesse no que você estava falando. E isso tem a ver exatamente nesse ponto de orientação. Que se nós não fizermos essa reflexão, nós incorreremos sempre nos mesmos erros. Você fala sempre isso. Então, se a pessoa se compenetrar, se ela estudar a doutrina, por exemplo, ela vai tomar decisões totalmente diferentes de que ela tomaria se ela não tivesse esse conhecimento específico. Muito bom, meu amigo Milton. E nós esperamos. Fica aí a sugestão da leitura da questão 519 do Livro dos Espíritos, que quem puder ler o capítulo todo, que vai ajudar no esclarecimento, muito mais do que qualquer coisa que a gente possa ter dito aqui, né? E porque faz parte do estudo, né? E é importante, eu sempre digo, quando eu vou fazer palestra, e aqui às vezes a gente lembra de dizer, a gente fala uma série de coisas, ninguém precisa acreditar no que a gente fala, e vai pesquisar. Ver se é verdade, se o que a gente está falando é verdade ou é mentira. Porque é importante, né, a gente saber se isso faz parte realmente da doutrina espírita. Chegamos ao final de mais esse programa. Muito obrigado pela atenção de todos, pela oportunidade e desejar que os bons espíritos nos ajudem sempre. Lembramos que a nossa casa transmite as nossas palestras públicas às sextas-feiras, a partir das 20 horas, pelo nosso Facebook, que é o programa Transição. Então você pode acessar a partir das 20 horas e assistir lá, vai estar ao vivo. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo programa.